começou, né? A gente vai fazer uma revisão da neuroanatomia e da neurofisiologia nesse estudo dirigido. Então, eu já mandei no grupo de vocês, já postei no portal, lá no WebGIS, já coloquei, que vai valer, inclusive, vai valer para os dois, para a APS e para os 5 pontos. Esse é o primeiro recado. O segundo é que eu fiquei responsável pela interdisciplinar com a turma de vocês. Eu não sei se vocês já viram, é um livro. Vocês já tiveram acesso ao livro? Não. Não mandaram para vocês? Não, ainda Nem não. sabendo. Então, eu vou mandar para vocês, é porque eu achei que a Cândida já tivesse distribuído para todas as turmas. É um e-book, ele chama... deixa eu ler para vocês o nome dele. É um e-book, Um Novo Mundo, o Despertar de uma Nova Consciência. Eu vou mandar para vocês hoje ainda, porque eu achei que vocês já tivessem acesso a ele, eu vou mandar no grupo, e aí o Breno distribui para vocês, vou mandar naquele grupo onde eu estou mandando material. Esse e-book, ele tem 181 páginas e 10 capítulos. O que eu pensei? Vocês vão ter que me entregar isso para setembro, porque é interdisciplinar que vale 5 pontos para todas as disciplinas. Vocês já estão acostumados a fazer interdisciplinar. O que eu pensei? Como é um livro denso, ele é bem interessante. Eu não li ele todo ainda, eu comecei a ler esse final de semana, mas não li todo ainda. Mas como são 10 capítulos, eu pensei de propor para vocês, eu vou mandar o livro e mandar o roteiro do trabalho da interdisciplinar. Vocês vão ter que ler o livro. Eu pensei de vocês fazerem um parágrafo só, falando do contexto total do livro, mas cada dupla fazer uma análise de um desses capítulos. Quantos alunos tem na turma de vocês? Vai, tô até contando aqui agora. Em 16. Só 16? Sim. É porque são 10 capítulos. Na verdade, 17. Tem uma pessoa com um nome estranho aqui, que eu não sei quem que é, mas é 17. Tem algumas pessoas que fazem opções por trabalhos individuais. São 10 capítulos. O que eu pensei é da gente dividir esses 10 capítulos entre os alunos. E aí eu estou aceitando sugestões, porque eu tinha pensado em duplas, mas alguns podem ser feitos individualmente ou mais capítulos para um grupo um pouquinho maior. O que vocês acham? Um grupo de 3, que aí a gente faria 5 grupos de 3, ou... Grupo de 3 é bom. 4 grupos de 3 e um de 4, né? Porque eu preciso que vocês façam a leitura e aí vocês podem dividir os capítulos. Então, eu estou achando que vai ter que ser assim. Eu vou dividir, então, dividir os capítulos e vocês façam a divisão do grupo de acordo com o grupo que vocês já vêm trabalhando nos semestres anteriores, tá? Tá difícil, porque eu não sei nome de aluno, não sei os grupos. Então, se vocês puderem me mandar os grupos, aí a gente faz uma divisão dos capítulos, mas vai ter que fazer tipo uma resenha do livro como um todo também, ok? Isso vai valer para interdisciplinar de todas as disciplinas. Podemos começar? Vamos embora. Outra coisa que eu queria ver com vocês. Vocês têm disponibilidade de assistir vídeo, além dos vídeos dessas aulas que a gente está fazendo? Por que eu estou falando isso? Porque no semestre passado, eu estava gravando vídeos para as disciplinas de psicopatologia. Vídeos de 10 minutos, 12 minutos, mas eu acho extremamente importante para poder enxertar mais conteúdos. E aí eu poderia gravar vídeos, eu pensei até em gravar um hoje à tarde para mandar para vocês. Mas como a proposta da FAM são 2 Zooms, eu queria ver se vocês concordam da gente mandar pelo menos mais um vídeo, eu falando aqui sozinha. Eu vou tentar falar dos conteúdos, como se eu estivesse dando aula para vocês, mas são vídeos isolados, independente dos 2 Zooms que a gente vai ter. Vocês concordam? Sim. Sim. Eu concordo. Podemos, então? Então, vamos fazer o seguinte, amanhã mesmo eu já vou gravar um, hoje mesmo, dependendo do caminhada, carruagem aqui, se eu ficar animada eu já gravo, porque eu acho que o Zoom é muito curto para a gente ver tanto conteúdo, tá? Então,
Então, vamos lá. Na semana passada, a gente começou a falar um pouquinho qual a importância da neuroanatomia e da neurofisiologia para a neuropsicologia. Na verdade, a neuropsicologia, ela vai trabalhar os elementos neurológicos, as atividades neurais psíquicas, como sensação, percepção, cognição, consciência, atenção, orientação, memória, linguagem, psicomotricidade. Todas as funções psíquicas, elas vão ter uma base neurobiológica. Então, é por isso que é extremamente importante a gente resgatar a neuroanatomia e a neurofisiologia. Então, na semana passada, o que eu falei com vocês? Que o principal objetivo do sistema nervoso é a interação do ser vivo com o ambiente. E para isso, então, ele tem propriedades muito específicas, né? Que é irritabilidade, condutibilidade, contratibilidade, que dão origem a 3 neurônios básicos, que é o neurônio sensitivo, que recebe as informações, o neurônio motor, que responde às informações, aos estímulos, e o neurônio de associação, que é o que vai fazer toda a associação, toda a organização desse estímulo que é recebido. Tá? Então, o que acontece? A gente viu semana passada que para a gente fazer o raciocínio do sistema nervoso, eu tenho que começar pela célula. É por isso que a gente começou pelo neurônio, que pode, nós temos esses 3 tipos de neurônio, sensitivo, motor e de associação, que vêm de encontro às 3 funções básicas dessa célula. O neurônio tem que receber o mundo, ele tem que processar o mundo e ele tem que responder ao mundo. E 2 mundos, o mundo externo e o mundo interno. Vocês estão me ouvindo e me vendo. Isso é uma sensação. Vocês estão tentando lembrar da matéria que a Karina deu para vocês. Vocês estão tentando raciocinar, pensar. Isso é neurônio de associação. E vocês estão tentando dar uma resposta que é o aprendizado. A mesma coisa. Se eu estou ali cozinhando um brigadeiro, encostei o dedo na panela, o neurônio sensitivo vai receber a sensação. O neurônio de associação vai processar essa informação. Onde que foi, como que foi, qual parte do corpo, qual a intensidade dessa dor. E o neurônio motor vai retirar o membro que está sendo lesado para proteger esse ser. Então, a gente vai ver sempre a ação desses 3 tipos de neurônio. Sensitivo, de associação e motor. Eu não preciso nem dizer que a nossa disciplina ela centra quase que 100% nos neurônios de associação. Quando a gente trabalha funções psíquicas, como a gente pensa, como a gente sente, como que a gente processa uma memória, como que a gente aprende sobre o mundo, como que a gente elabora respostas, como que a gente toma decisões, como que a gente organiza o nosso comportamento, a gente está falando de todo um processo associativo, que é superior em termos de evolutivo, que chegou na sua escala máxima no ser humano. Nós temos 86 bilhões de neurônios, e esses bilhões de neurônios, eles fazem com que o ser humano ele consiga se diferenciar de toda a filogênese anterior, de todos os animais anteriores a ele. Tá? Então, a gente viu na semana passada que esses neurônios, que são essas células excitáveis, ela é estimulada, ela conduz o estímulo e responde ao estímulo. E ela faz isso tudo através de uma forma eletroquímica, através de um negocinho que chama sinapses. Então, a gente viu que os dendritos e o corpo do axônio recebem um impulso, ele se propaga ao longo
do axônio por uma bomba de sódio e potássio, chega na terminação nervosa, ele libera neurotransmissores. E é o que eu brinquei com vocês na semana passada. O segundo neurônio tem que querer ou não receber essa informação. É a mesma coisa da fofoca. Para que o segundo receba a informação, ele tem que abrir os canais, que é a história da fofoca. Tá? Oi. Você trocou de slide? Não, não é porque eu estou retomando de segunda, semana passada. Tá. Tá? Que eu nem mexi nele ainda. Então, vamos lá. Na semana passada eu estava falando disso, de neurônio, de sinapses, de neuróglia. Não é isso? O 1, que é a neurobiologia aplicada à neuropsicologia 1, que é o que eu estou falando dele da semana passada. O 1 está falando exatamente do neurônio, do staff que ele tem, que é a neuróglia, que são os funcionários dele, para permitir que ele faça essa função enorme, que é receber, processar e responder estímulos. Ok? Gisele. Oi. Gisele. Oi, pode falar. Primeiramente, boa noite a todos. É porque, para mim, tá falhando, a sua voz tá falhando, não sei se é só para mim, se é a minha internet, todo mundo tá ouvindo bem? Aqui para mim tá ok. Tá bem nítido. Pra mim também. Pra mim tá normal. Tá? Eu vou tentar falar mais próximo aqui, depois eu pego um foninho na segunda. É a minha internet. Tá? Não, assim, não é isso, não. Tá falhando, então deve ser o meu sinal. Desculpa, eu vou tentar mudar de lugar aqui. Obrigada. A sua voz, para mim, tá falhando, Raquel. Pois é, então é a internet mesmo. Então dá uma voltinha aí na sua casa. Obrigada, gente. Então vamos lá. Na semana passada, oi. Tá ok? Na semana passada a gente falou disso. O nosso raciocínio começa na célula, vai para o tecido e chega nos órgãos, para que a gente possa falar do sistema nervoso. Então, na semana passada a gente falou um pouco de neurônio, da neuróglia, que é o staff dele, que são os funcionários dele, e de como ele comunica um impulso se propaga através do axônio e termina na terminação nervosa através da liberação de neurotransmissores na sinapse, ok? O conjunto de neurônios e neuróglia vão formar órgãos, que formam sistemas. Nós temos 2 sistemas nervosos. O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. A gente viu isso na semana passada. A gente viu que eu tenho o sistema nervoso periférico. Deixa eu tentar passar o slide da semana passada aqui, para ficar mais fácil de vocês entenderem. E aí, o que a gente viu na semana passada? Que eu tenho o sistema nervoso periférico. Só que eu não estou achando ele aqui, vou ter que buscar ele. A gente tem o sistema nervoso periférico, que é formado por nervos, terminações nervosas e gânglios. Vocês lembram de como que é um nervo? O que é um nervo? Eu cheguei a falar um pouquinho para vocês na semana passada. Alguém lembra aí, enquanto eu pego aqui? Sim. Conjunto de axônios que formam cordões. Isso, revestidos por um tecido conjuntivo, né? Que faz com que ele faça uma conexão. São 2 conexões que a gente tem. A periferia com o centro e o centro à periferia. Vocês lembram do nome que isso tem quando vocês estudaram neurofisiologia? Eu tenho um neurônio que se liga à periferia ao centro, que é o sistema nervoso central. Esse nervo, a gente chama ele de aferente. É tudo aquilo que chega ao sistema nervoso central. Sai da periferia e chega ao sistema nervoso central. O que é isso? A gente está vendo, por exemplo, vocês estão... Vou buscar lá o 1 para vocês verem. Chegou aí 1? Chegou 1 aí?
Sim. Chegou, né? Sim, O que sim. acontece, então? Quando a gente... Vou chegar aqui aqui. O que acontece no nosso sistema nervoso periférico? São os nervos, as terminações nervosas e os gânglios. Aquilo que eu estou falando com vocês e o Breno falou. Eu tenho um feixe de axônios revestidos por tecido conjuntivo e formam os nervos. Quem come carne de segunda, quando a gente compra aquela carne que a gente vai moer ou que a gente vai comer uma carne cozida, não tem aquelas fibras brancas mais duras? Aquilo é nervo. Tá vendo que ele é duro? Por causa da bainha de mielina. Então, o nervo, ele é revestido, né, pela bainha, para aumentar a condutibilidade dele, e ele pode ter dois caminhos, da periferia para o centro, aferentes. Vocês estão me ouvindo e vocês estão me vendo. Eu estou vindo de fora, eu estou vindo da periferia e estou chegando até o sistema nervoso central de vocês. Não é isso? Se eu estou chegando até o sistema nervoso central de vocês, eu estou entrando no sistema nervoso central de vocês. Então, esse nervo é aferente. Aferente. Agora, se eu tenho um nervo que sai lá do sistema nervoso central e vai até a ponta do meu pé, para que eu possa chutar uma bola, para que eu possa levantar a perna, para que eu possa pegar um garfo, para que eu possa escrever alguma coisa, isso é uma ação motora. Então, isso é uma eferência. O comando saiu do centro e foi até a periferia. Isso é uma eferência. Então, tudo que entra no sistema nervoso central, aferência. Tudo que sai do sistema nervoso central, eferência. Então, é por isso que a gente tem nervos aferentes e nervos eferentes. É por isso que a gente tem terminações nervosas aferentes e terminações nervosas eferentes. Ok? A gente tem dois tipos de nervos. A gente tem os espinhais, o próprio nome já fala, que sai da medula espinhal. Onde que fica a nossa medula? Não é atrás das minhas costas? Dentro da coluna vertebral? Então, do meu pescoço até a pontinha do meu pé, quem vai inervar os 4 membros e o tronco são os nervos espinhais. Se a gente sente cócegas no pé, isso é um nervo espinhal trazendo informações táteis. Uma formiguinha me pica atrás do meu joelho, nervo espinhal carregando uma aferência dolorosa. Eu vou tomar a vacina do Covid, se Deus quiser, em janeiro. Hora que der agulhada no meu braço, uma aferência, uma sensação dolorosa, recebida por um nervo espinhal. A minha roupa, eu estou com uma blusa por cima aqui, né, um casaquinho, está tocando todo o meu braço, tocando a minha pele. Isso é uma informação tátil de um nervo espinhal. Está debaixo, aqui está no meu corpo, está no tronco e no braço. Então, isso é uma informação sensitiva, aferente de que algo está me tocando, que é minha roupa. Eu mexo com os braços para falar com vocês aqui na aula. Isso é uma ação motora de um nervo espinhal. Então, todo nervo espinhal nosso, a gente chama ele de misto. Ele tanto recebe sensações, quanto ele faz movimento. Então, não sei se vocês lembram quando a Karina deu aula para vocês, se uma pessoa tem uma lesão medular, o que vai acontecer com ela? Ela vai perder a sensibilidade e a motricidade a partir do local da lesão. Porque ela desconectou os nervos espinhais do nível central. Ok? Então, os nervos espinhais são 31 pares que inervam todo o meu corpo, do pescoço à ponta do pé, levando informações sensitivas e trazendo motricidade
para os meus membros e para o meu tronco. Isso é nervo espinhal. E a gente tem os nervos cranianos. Olha o nome, craniano. Então, ele está na minha cabeça, que são 12 pares. Eles fazem a inervação do meu rosto, a motricidade do meu rosto. Ele está associado com meus órgãos sensoriais, paladar, olfato, audição, visão. Eles são mais especializados, mais complexos e eles são bem diferentes dos espinhais. Porque os espinhais são todos mistos. Quer dizer, trazem sensação e levam motricidade. Agora que o craniano, não. O craniano a gente vai ter alguns que são só motores, alguns que são só sensitivos e alguns que também serão mistos, tá? Isso eu estou só revendo para vocês, mas isso é importante porque quando a gente vai falar de cognição, a gente vai falar muito de como que essas aferências entram através dos órgãos sensoriais. Tá rápido, tá indo claro, tá dando para compreender? Tá ok. Tá normal. Okay? Então tá. Então esse é o nervo, esse é o sistema nervoso periférico. Eu gosto de brincar que é o seguinte, o meu computador é o meu sistema nervoso central. O iPhone de vocês aí, o celular de vocês, o smartphone, é o seu sistema nervoso central. É ele que processa as informações. Mas vocês têm um plug que ligam na tomada e carregam ele, não é? Esse fio que está aí carregando o celular de vocês, ou a tomada do computador de vocês, ou a tomada da geladeira, isso seria a periferia, que são os nervos. E por incrível que pareça, é idêntico, porque todo fio da nossa casa, seja do nosso telefone, do nosso computador, da nossa geladeira, é encapado. Encapado por quê? Por que a gente encapa fio? Hein? Por que os nossos fios, os fios da nossa casa são encapados? Para não fechar um curto-circuito. Ah, muito bem. Então, o que acontece? Os nossos nervos também geram curto-circuito. Eles não têm uma condução eletroquímica. O que a bainha de mielina faz, então? Ela isola para que a condução seja a mais eficaz possível. Você já lembra quando a gente está passando roupa que o nosso ferro desencapa os fios? O que acontece com ele? Ele não fica tão quente como ele deveria ficar. Aí você vai lá, busca uma fitinha isolante e cobre ele, melhora a condução da eletricidade. Aqui é a mesma coisa, tá? Então, todo o nosso fio, toda nossa fiação do nosso corpo, seja craniana ou espinhal, são fios revestidos de bainhas de mielina. Isso é sistema nervoso periférico. Toda tomada nossa... Oi. Oi, você está falando da bainha de mielina. Interessante citar a síndrome de Guillain-Barré. Isso. A síndrome de Guillain-Barré, que afeta justamente a motricidade, né? Isso. Por quê? Porque ela é uma doença desmielinizante do neurônio motor inferior, do neurônio motor periférico. Tanto é que a pessoa não tem nada a nível central. É só periférico, tá? Então, a gente é diferente, por exemplo, da esclerose múltipla, da miastenia grave, da ELA, que são doenças desmielinizantes, inclusive a nível central. O Guillain-Barré seria mais periférico, tá? Não afeta. O Parkinson também, né, Gisele? Agora o Parkinson é central, né? Porque ele vai ter uma desmielinização, igual a gente vai ver o Parkinson, que é extrapiramidal, o Alzheimer, que também tem desmielinizações centrais. São várias doenças que causam a degeneração da bainha de mielina. E a grande maioria dessas doenças são autoimunes, igual a esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, miastenia, são todas doenças autoimunes, tá? O próprio sistema imunológico começa a destruir a bainha de mielina do indivíduo, ok? Então, é importante vocês entenderem que nervo é isso. Nervo é o condutor.
O que é terminação nervosa? É a nossa tomada. A gente não põe a tomada lá na parede, no nosso interruptorzinho lá? Aquilo é uma terminação nervosa. Então, essa terminação nervosa, ou ela pode ser aferente, receber o estímulo, igual vocês estão me ouvindo, e aí vocês têm uma terminação nervosa exatamente na condução do nervo vestíbulo coclear, ou na retina, os fotorreceptores que vocês estão me vendo, né? Isso são receptores, que são os plugzinhos que vão receber o estímulo ou placas motoras que vão responder ao estímulo. É o finalzinho do fio, ok? Lembrar, então, que o sistema nervoso central é o seu aparelho de telefone, o fio é o nervo e o plugzinho que você liga na tomada é a terminação nervosa. Isso é sistema nervoso periférico, ok? E o que é sistema nervoso central? É tudo que está dentro do neuroeixo. O que é neuroeixo? Encéfalo e medula. Tudo que está dentro de um arcabouço ósseo. Eu tenho a calota óssea e eu tenho a coluna vertebral. É tão chique, é tão nobre, é tão importante que ele tem um arcabouço ósseo para proteção desse sistema nervoso, porque é o mais importante que a gente tem, tá? Por exemplo, se alguém te der uma facada na barriga, facilmente vai atingir seu órgão, ou seja, o intestino, né? Agora, como é que você dá uma facada na cabeça? É muito mais difícil, porque você tem toda uma calota óssea protegendo. A mesma coisa, você tem um copinho em cima de copinho, copinho em cima de copinho, que são as vértebras que estão ali para proteger a medula. Então, a gente tem encéfalo e medula, sistema nervoso central. O que é encéfalo? Cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O que é cérebro? Telencéfalo e diencéfalo. Cerebelo é o cerebelo. E o tronco é mesencéfalo, ponte e bulbo. Vocês lembram direitinho disso? Em parte. Hein, minha gente? Hã? Lembram, né? Direitinho não, mas lembramos. Não é Lembra, aquela né? coisa assim, lembra, mas não lembra. Então, o que acontece? A gente vai agora ver a função desse sistema nervoso central, que é o mais importante para a gente poder entender a neuropsicologia, ok? Lembrar, então, que o sistema nervoso periférico tem a função de conectar a periferia ao sistema nervoso central e conectar o sistema nervoso central à periferia, através de aferências e de eferências. São todos os cordões que vão fazer essas ligações, que a gente chama de nervos espinhais e nervos cranianos, ok? Então, vamos voltar lá para os nossos neurônios. Neurônio sensitivo e motor tem muito a ver com o sistema nervoso periférico, porque ele vai receber a sensação, vai levar até o sistema nervoso central, vai conduzir a resposta e vai levar para a periferia, seja músculo ou glândula. Agora, quando a gente fala de neurônio de associação, a gente está falando muito de sistema nervoso central, que é o que a gente vai ver agora. Tá faltando quantos minutos aí, Breno? 3 minutos, dá para a gente continuar ainda. Então, o que acontece? Além da gente falar de sistema nervoso central e periférico, a gente tem que falar de sistema somático e visceral. Somático é esse que me relaciona com o mundo, com o meio. E visceral, o próprio nome já fala, né, gente? Vísceras, tem a ver com as nossas questões internas, homeostáticas do nosso organismo. O meu coração bate, o meu pulmão troca CO2 por O2, o meu intestino faz o peristaltismo, a minha bexiga entra de urina,
a minha pressão arterial é controlada, a temperatura corporal é controlada, a condução do sangue nos vasos, tudo isso tem uma ação do sistema nervoso visceral. Ele controla todos os nossos órgãos viscerais, orgânicos do nosso organismo, né? Então, mas o que mais nos interessa na nossa disciplina é o somático. Como que uma criança, por exemplo, recebe o mundo, processa o mundo e, através desse processamento, ela aprende sobre ele. Como é que a gente aprende o que é vermelho, o que é azul? O que é quadrado, o que é A, B, e eu consigo ler? Tem todo um processamento aí dos neurônios de associação. Ok? Então, a gente vai estudar o sistema nervoso somático, que é o que nos interessa, tá? E aí a gente vai ver essa divisão aí. Eu vou me ater agora no 2, um pouquinho, a gente vai falar um pouco sobre a função de cada uma dessas estruturas. Ok? Tá claro até aqui, gente? Tá? Não se assuste com esse silêncio, a gente é muito calado mesmo. Eu só quero só tímido. Né? Então, vamos lá. O Hipólipo está vindo de BH para Nova Serrana, tá? Vamos imaginar, então, que a estrada é a medula, tá? Então, o que é a medula, na verdade? A medula, vamos começar por ela, né? Que a medula é a mais embaixo, é a parte mais baixa, inferior do sistema nervoso central. A medula, então, é uma grande estrada. O Hipólipo está vindo no sentido de BH a Nova Serrana, mas tem muita gente saindo de Nova Serrana com destino a BH. É exatamente o que acontece com a nossa medula. Nós temos milhares de nervos subindo, aferentes, levando informações. E temos milhares de nervos motores descendo, trazendo motricidade. Então, pense em uma grande via. Oi. Falta menos de um minuto. A gente vai terminar e começar outra aula. Pode ser? Sim, é melhor que aí não corta, né, Edu? Pode ser. Eu vou parar.